Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar esse áudio fazendo uma pergunta. Quem é o Deus verdadeiro de 1 João 5,20? Bem, se nós formos pegar a tradução João Ferreira de Almeida e ler esse versículo nela, nós vamos ter uma ideia. Se pegarmos a tradução do Novo Mundo, vamos ter uma outra ideia, um outro foco. Então, aqueles que são trinitaristas pegam a tradução Almeida, que tem um viés trinitário, e dizem, né, até colocam na internet, que o Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Eu vou ler aqui na tradução Almeida como é que está traduzido esse texto, na tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. 1 João 5,20 diz assim na Almeida: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto final. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, essa tradução, trinitária, obviamente, dá a entender que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Aí você vai à tradução do Novo Mundo, que é produzida pela Testemunha de Jeová, e você vai ler o mesmo texto, e o texto está assim. Olha como diz a tradução do Novo Mundo. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro. Notem agora, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ponto final. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então vocês notem que aqui existe um meio de ligação, né? Fala que os cristãos estão em união com o verdadeiro, né? No caso, o verdadeiro Deus, por meio do seu Filho. Então, aqui mostra que Jesus é o meio para nós conhecermos o verdadeiro Deus. Muito bem. Então, como que podemos analisar esse texto, vendo que qual da tradução está traduzida da forma correta? Tem duas maneiras de você analisar um versículo bíblico. Primeiro é você saber o que a Bíblia como um todo fala sobre esse assunto, o contexto da Bíblia em geral. E o segundo ponto é você analisar o versículo em pauta no seu contexto. No caso aí, a primeira carta de João. Bem, se você pegar o contexto bíblico, você vai ver que todo o contexto bíblico mostra que Jesus Cristo, na verdade, é o Filho de Deus. Você pega, por exemplo, Mateus 16,16, você vai ver lá Pedro falando, né? Quando Jesus perguntou quem ele era, Pedro falou em Mateus 16,16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus elogiou Pedro, dizendo que aquilo não foi revelado por carne e sangue, mas pelo Pai dele que estava no céu. Aí você pega, por exemplo, Lucas 1,32, ali o anjo fala para Maria, né, que ela daria à luz um filho, que seria grande, e esse filho seria filho do Altíssimo. Salmo 83,18 fala que o Altíssimo é Jeová. Então, mostrando que aquele filho que Maria iria ter, no caso Jesus, seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo. Bem, você vê também, no caso, os demônios chamando Jesus de Filho de Deus, né? Vieste nos atormentar antes do tempo, ó Filho de Deus. Vieste nos destruir antes do tempo, ó Filho de Deus. Então, os demônios também sabiam que Jesus era Filho de Deus. E note que os demônios viveram no céu ali com Jesus. Então, eles sabiam o que estavam falando. O próprio Jesus Cristo, em João 10,36, fala, né? Quereis me apedrejar porque eu disse que sou filho de Deus? Olha só, Jesus Cristo falando que ele era filho de Deus. E temos o maior testemunho, que é do próprio Jeová, né? Ali em Mateus 3,17, Jeová fala, né? Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo, por ocasião do batismo de Jesus. Então, o contexto bíblico é fulminante. Apóstolos, anjos, demônios, o próprio Jesus e o Deus Todo-Poderoso Jeová falam que Jesus era filho. Filho. O apóstolo Paulo, em suas cartas, sempre colocou Jesus como sendo também filho de Deus. E também como Jeová sendo o Deus de Jesus. Todas as cartas de Paulo começam, né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim por diante. Eu vou ler só um versículo aqui, para ficar bem claro, né?
aqui em Efésios 1,17, olha que interessante. Eu quero fazer um áudio curto, mas o assunto é muito vasto, né? Efésios 1,17 diz assim, olha, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação, referente ao conhecimento exato dele. Então, nota que Paulo fala assim, olha, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem como contrariar, né? Paulo fala também, né, que os cristãos só têm um Deus, né? 1 Coríntios 8,6, para nós há um só Deus, o Pai, né? E Jesus Cristo é o Senhor. Então, note que o contexto bíblico mostra isso. Mas que dizer do apóstolo João, que era um apóstolo muito querido por Jesus, né, como os demais, mas João ele tinha um carinho especial por João, né? João é até conhecido como apóstolo do amor, né? Ele andava com Jesus, escreveu muito sobre Jesus e ouviu Jesus falar muita coisa, né? Muita coisa que Jesus falou, o próprio João escreveu. Por exemplo, quando você pega João 17,3, olha só, vamos falar agora aqui de João, né? Aquele que escreveu 1 João 5,20. João 17,3, você vai ver o que Jesus falou e o mesmo apóstolo João escreveu, né? Então vai aqui para João 17,3 e João escreveu o que Jesus estava dizendo. Jesus disse assim, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. É interessante que nós vamos ver essa expressão depois, vamos no final, né? No comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento da Assembleia de Deus, na página 1794. Vamos ver que a própria Assembleia de Deus admite que o Deus verdadeiro é o Pai, é o Deus que Jesus adora. Vamos ver isso na própria literatura da Assembleia de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque grande parte dos apologistas que atacam veementemente a tradução do Novo Mundo, né, dizendo que ela errou, fez interpolações ali em 1 João 5,20, não sabem que o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento da Assembleia de Deus concorda, por assim dizer, com aquilo que nós pregamos. Dessa forma, concorda com a tradução do Novo Mundo, claro, né? Porque nós vamos ver aqui. Então vejam que, né, o apóstolo João escreveu aquilo que Jesus falou. É interessante também que se você pegar o contexto da primeira carta de João, onde contém lá a passagem em pauta, né, que estamos analisando aqui, a primeira carta de João, nós vamos analisar aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a primeira carta de João. Os meus áudios são feitos assim, com um celular, né? Não tem nada que me ajude a fazer algo melhor, né? Não tem estúdio, não tem nada e, né? Como diz, só um celular e vamos lá, né? Por exemplo, você pega aqui, olha, João capítulo 4, olha que interessante, é contexto da primeira carta, né? De João, 1 João 5,20. Olha o contexto aqui. 1 João 4,15 diz assim, olha, quem reconhece que Jesus é Filho de Deus, com ele Deus permanece em união e ele em união com Deus. Espera um pouco, então João está falando que Jesus é o Filho de Deus, aqui na sua primeira carta. Aí você vai para João capítulo 5, versículo 5, olha, estamos chegando lá em João 20, hein? 5,20. Diz assim, olha, quem pode vencer o mundo não é aquele que tem fé que Jesus é o Filho de Deus? Então João está perguntando, né? Quem pode vencer o mundo? Não é aquele que tem fé que Jesus é o Filho de Deus? Então note que João nunca falou fora do contexto, né? Aliás, João se lembra, né? Quando Jesus falou lá em João 20:17, né? Falou para Maria, pare de te agarrar-te a mim, porque ainda não subi para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Mas dizes aos meus irmãos que subo para meu Pai, que é Pai deles também. Meu Deus, o Deus deles. Então, não tem como discutir. Não tem como discutir. Aí nós vamos para 1 João 5,20 e tem esse texto que estamos analisando aqui em pauta. Mas como vocês viram, na tradução do Novo Mundo, coloca aqui que nós estamos em união com aquele que é verdadeiro por meio do seu Filho. Essa expressão por meio não aparece na tradução Almeida, que tem o viés trinitário.
E aí alguns apologistas da Assembleia de Deus, né, ou pelo menos um eu vi, né, diz que nós fazemos interpolações, né? Eles fazem interpolações. Mas, na verdade, nesse texto aparece uma preposição que ela é um elemento mediador. A preposição em. A preposição em, ela pode ser traduzida por meio, através ou por intermédio. Será que eu estou falando bobagem? Claro que não. Vou pegar uma tradução da Cristandade aqui, vou ver alguns versículos onde aparece a tradução em. Tem muitos, mas vou analisar alguns aqui. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, você vai para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, veja os versículos 15 e o 16. O 15 diz assim, olha, Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Ele é o primeiro filho, superior a todas as coisas criadas. Olha o 16. O 16. Porque por meio dele, olha aqui, por meio dele, pode ir no grego, você vai ver a preposição em. Deus criou tudo no céu e na terra. Vamos parar por aqui. Então vejam que Deus criou tudo por meio dele, por meio de Jesus. A preposição em aparece. Veja Romanos 5:9. Deve ser isso, deve ser 5:9. Deixa eu ver aqui. Quero fazer um áudio curto, mas o assunto é muito palpitante e os argumentos, sobram argumentos, né? Sobram argumentos. O 5:9 diz assim, olha, deixa eu achar aqui, 5:9, diz assim, Romanos 5:9. E agora, já que fomos aceitos por Deus, note, por meio da morte de Cristo na cruz, com muito mais razão ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então, note que a preposição em, que é um elemento mediador, aparece aqui também, por meio da morte de Cristo. Mas o texto que eu gosto de usar bastante também, quando estou conversando sobre esse assunto, é de Atos 17, 30 e 31. Porque vai aparecer a preposição em também. Diz assim, olha, Atos 17 e 30. No passado, Deus não se importou com essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Agora veja o 31. Porque marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, note agora a preposição aparecendo aqui, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então a coisa está clara. A preposição em mostra que nós estamos unidos ao verdadeiro por meio de Jesus. E é interessante que eu citei aqui o Novo Testamento, o comentário bíblico pentecostal da Assembleia de Deus, né? Aqui na página 1794, entre outras coisas, diz assim, olha, embora a expressão o que é verdadeiro possa facilmente se referir a Jesus, a quem o adjetivo verdade está muitas vezes associado no Evangelho de João, note agora, a terminologia da frase seguinte indica que esta se refere a Deus, que é a verdade ou o verdadeiro. E cita aqui dois textos, João 7:28 e aquele texto, né, que Jesus falou e João escreveu, João 17:3. A vinda de Jesus permitiu que conhecêssemos a Deus. Perceberam? Literatura da Assembleia de Deus. Então, os apologistas assembleianos, né, com todo o respeito, obviamente, são pessoas esforçadas que procuram defender aquilo que eles acreditam, devem se inteirar melhor antes de falar que a tradução do mundo é cheia de interpolações. Ela está de acordo com o contexto bíblico, né? E dentro do contexto, e dentro também do que a Bíblia em grego diz, né? O idioma grego diz. Continua assim. Assim, através de nossa crença no Filho, também estamos em Deus. Claro, concordamos plenamente. Ninguém pode aceitar Jeová se não aceitar Jesus. Jesus é o meio que nos leva a Jeová, né? Então estamos de acordo. Estamos em Deus o Pai, né? Mas alguém só pode estar em Deus quando está no Filho. Concordamos plenamente. João 3,36 e 1 João 5,12. Nota agora o final aqui, olha. Isto é, a vida eterna significa conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem ele enviou.
cita novamente João 17:3. Então está claro, né? João não iria falar em todas as suas cartas, né? Saber que todo o contexto bíblico, né? Se refere a Jesus como sendo o Filho, né? Aquele que nos aproxima de Deus, né? É como se João, quem acredita que aqui João está aplicando ao Filho como o único Deus verdadeiro, é como se João estivesse dizendo, né? Toda a sua vida, a sua trajetória, falando que 2 e 2 são 4. E agora, num lapso, João fala que 2 e 2 são 11. Seria mais ou menos isso. O absurdo de alguém dizer que aqui o texto se aplica a Jesus como sendo o único Deus verdadeiro. Então, note, a Bíblia é clara, a Bíblia tem contexto. E o contexto dissipa essa cortina de fumaça chamada Trindade ou unicismo, né? Que seria praticamente defender o unicismo, né? Jesus é o próprio Deus, né? E um detalhe também que alguns irmãos têm colocado aí, né? Se Jesus é o Deus verdadeiro, quem é o filho dele? Porque diz que o filho de Deus veio para dar conhecimento do verdadeiro. Então, o filho de Deus é Jesus, obviamente. E nós estamos em união com o Deus verdadeiro por meio de Jesus. Tem outras traduções que colocam, né, um linguajar semelhante. Vou citar aqui duas católicas, por sinal, né? Dizem que os eruditos católicos são os que mais são aprofundados na tradução da Bíblia, né? Os eruditos católicos, né? Dizem, né? Diz assim, olha, a Bíblia do Peregrino. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência, note, para conhecer o verdadeiro. Ponto final. Estamos com o verdadeiro e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha aí. A Bíblia Edição Pastoral fala assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro graças a seu Filho Jesus Cristo. Então, sempre mostrando que Deus é um e Jesus, né, é aquele que Deus enviou. Então, não tem como, viu? Por mais que queiram tentar defender essa doutrina, ela não cabe na Bíblia, viu? 2 e 2 são 4, 2 e 2 não são 11, não. Né? Então, a tradução do Novo Mundo está corretíssima, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da carta de João, a primeira carta de João, e usando ali a preposição em, que é sempre um elemento mediador. Então tá aí, meus amigos e meus queridos e amados irmãos. 1 João 5,20, o Deus verdadeiro é o Pai. E lembre-se sempre, né? João 17,3, que a vida eterna é esta, né? Ou isto significa vida eterna, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, olha a conjunção aditiva, e a Jesus Cristo, aquele a quem Tu enviastes. Né? Um bom dia a todos e que Jeová continue abençoando e protegendo a todos nós.